E naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Arrúshua, e disse aos seus criados: Este é João o Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Yahusha. E Yahusha, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Arruxo, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Arruxo, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então a palavra de Deus, Yahushua, era o pão que desceu do céu. E os discípulos iam te dar o pão. Por isso que as cartas deles estão aqui, acessível a todos. E todos que viessem ler a palavra de Deus e obedecer o que eles estavam falando, pois o fundamento deles era o Mashiach, receberiam a vida eterna. Mas como foram desobedientes e ouviram somente o homem, recebeu o galardão que o homem te deu, de ficar aqui na terra e agora tem que dar a vida. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Yahusha que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Yahusha para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Yahusha, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Yahusha. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Então o Mashiach deu para Pedro um entendimento. Vem, que você não vai afundar. E conforme ele ia e olhando para o Messias, olhando para Yahushua, estava tudo bem. Mas no momento que ele começou a olhar para o vento, olhar para os lados, ele tirou os olhos da palavra de Deus. E assim eles afundaram nas águas. Então é isso que acontece com quem ficou. Tiraram os olhos da palavra de Deus. Não foram obedientes à palavra do Pai. E por isso vocês afundaram. Estão agora na tribulação. Vai ter que dar a vida agora para alcançar a salvação. E logo Yahusha, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento,
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genizaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogava-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos os que tocavam ficavam são. Ao pé de Arrucho, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim. Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai, nem sua mãe. Assim o invalidastes pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Então, os homens traziam muitos mandamentos, mas os mandamentos dos homens e não de Deus. Mandamentos tais como subir monte, descer monte, fazer campanha, jejuar, ficar cantando louvor na sinagoga, ir na sinagoga. Mas Deus não mandou fazer nada dessas coisas aí. Quem mandou fazer essas coisas aí foi a tradição dos homens, pois a palavra de Deus não fala para fazer essas coisas. Poderia muito bem congregar na palavra e ler em casa com a sua família, e teria por pastor o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos abriria a palavra e vocês entenderiam perfeitamente o que deve ser feito para alcançar a salvação. E sendo obediente ao que Deus falou, quem te condenaria? É Deus quem justifica. Mas como foram obedientes ao homem, foram condenados a ficar na tribulação. E agora, se quiserem sair da ira futura, o lago de fogo, vão ter que entregar a sua vida e morrer por amor de Yahushua HaMashiach. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então sempre estavam falando de Deus, mas o coração estava longe dele, estava com o coração neste mundo. E em vão adoravam ele, pois em verdade não estavam adorando ele, estavam adorando a criatura ao invés do Criador. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então o que o homem fala contamina o homem, lembrando que quem fala pela boca do homem é Satanás, era por isso que Satanás não falava a palavra de Deus para vocês, porque se ele falasse a palavra de Deus vos contaminaria. Por isso que na tribulação vocês devem estar se enchendo da palavra, se enchendo do entendimento que tem aqui no canal Azeite na Lâmpada, e ficar confessando ele. E assim a palavra de Deus vai te contaminar, vai entrar no seu espírito e você vai conseguir dar a sua vida. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então muitas almas estão prestes a ser arrancadas, mas o Pai, como é misericordioso, deu uma última chance, a qual é entregar a sua vida e morrer por ele, e assim receberá a vida eterna. Então faça o que ele está mandando, obedeça-o. Será somente uma obra, a de entregar a sua vida. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos não cairão na cova? Então, como vocês estavam sendo conduzidos pelos falsos profetas, ele era um cego que estava conduzindo você, que também é cego. E aí vocês caíram na cova, agora vão ter que dar a vida para receber a vida eterna. E outros se apresentavam a si mesmo, ainda que não fosse na sinagoga, achavam que estava tudo bem. Ficar lendo a Bíblia em casa, mas não estava sendo obediente. Fazia pelo contrário, obedeciam suas vontades carnais, apacentando-se a si mesmo, seguindo seus desejos, suas vontades, seus sentimentos e seus pensamentos, ao invés de serem guiados pela palavra do Pai, pois ela vos levaria à vida eterna. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. E a Ruxa, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Isso porque Satanás estava falando pela boca das pessoas. Por isso que Deus enviou o seu Filho para nos tirar dessa condição. E aí, ao invés de estarmos falando as palavras do mundo, falaríamos apenas a palavra de Deus. E a palavra de Deus iria nos contaminar. E assim a palavra de Deus faria com que eu me tornasse a pessoa que Ele quer que eu seja. Prudente, inteligente, que obedece a palavra dele e se comporta bem na presença de todos, sendo obediente em tudo o que Deus fala. Fala a palavra dele, obedece a palavra dele e só corre atrás das coisas do alto, não das coisas terrenas. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Yahushua dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então essa pessoa que estava buscando a salvação verdadeiramente, nem que fosse a migalha, ela iria buscar com toda a força. Assim como essa mulher, mesmo vendo Yahushua e ignorando ela, ela foi persistente. E pela persistência dela e pelas palavras dela demonstrar que ela queria o que ele tinha para dar, Yahushua deu a ela. E essa mulher entendeu quem ele era. Era aquele que iria curar os nossos pecados. Então respondendo Yahushua e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Partindo Yahushua dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E os puseram aos pés de Yahushua e eles o sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Yahushua, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Yahushua disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos. E os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram, do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Aqui ele iria multiplicar o pão para vocês, dando a palavra de Deus para vocês, o entendimento do alto, pois ele é o pão da vida. Como vocês não se atentaram para a palavra de Deus, acabou que não receberam a palavra de Deus e ficaram com fome. E se estavam com fome, as suas almas estavam famintas. E a alma estando faminta, como ela venceria a carne? Não venceria. Sempre estaria fraquejada e seria sempre derrotada pela carne, fazendo com que vocês produzissem obras mortas. E chegando-se aos fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje terá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas,
Sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então qual foi o sinal que Yahushua deu aí para fazer as pessoas acreditarem? Tendo em vista que antes do arrebatamento acontecer, os sinais já estavam sendo dados. O mundo estava um caos, vulcões, enchentes, terremotos, e as pessoas tendo sonhos e visões sobre o arrebatamento. Mas muitos estavam tão distraídos com sua vida cotidiana que nem percebeu. Foi como nos dias de Noé, onde comiam, bebiam e davam-se em casamento. Quando percebeu o arrebatamento, o sinal já aconteceu. E agora só vos resta entregar as suas vidas e morrer por amor a ele. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Yahushua disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Yahushua, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então, quando vocês estavam ouvindo os falsos profetas, vocês estavam se enchendo do fermento deles, o acréscimo, pois quando eles liam a Bíblia para vocês, era só versículos isolados, algum texto aqui, algum texto ali, e depois eles ficavam filosofando em cima daqueles versículos, daquele textinho. Eles não liam a palavra retamente para vocês. Eles explicavam as coisas com seus próprios fermentos, com seu próprio entendimento carnal, porque não era o Espírito Santo que dava entendimento para eles, mas era Satanás. E chegando Yahushua às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Yahushua respondendo, disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás no céu. Então, como vocês podem ver aqui, ó, Pedro, ele entendeu que aquele homem ali na frente dele era o Filho de Deus. Mas quem deu esse entendimento a ele? Foi o Pai. O Pai revelou a ele. Se o Pai não revelar, ninguém vai entender. Era por isso que era para correr atrás do Pai, do Espírito Santo. E eles vos ia dar o entendimento a respeito da palavra dele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Yahushua era a igreja, porque a igreja é o nosso corpo, e as portas do inferno não ia prevalecer sobre ele, porque o corpo dele não ia encontrar corrupção, não ia chegar a apodrecer. Ele seria ressuscitado antes disso. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E qual é a chave do reino de Deus? É o entendimento do alto. Quando você estava vivendo sobre o entendimento da palavra de Deus, você estava ligado com o céu. Mas quando você saía para servir a tua carne, você era ligado com a terra, ligado com Satanás. É por isso que não era para ficar andando no entendimento terreno. Era para sempre estar em espírito, como a palavra diz. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E aquele que está de pé, não caia. Pois se andardes em espírito, nunca ia tropeçar, porque o Espírito Santo nunca ia dar uma orientação que levasse ao erro. Ele sempre ia dizer o que você tem que fazer, de acordo à vontade do Pai. E havia um incômodo, e pelo entendimento você ia saber que aquilo que você estava fazendo era errado, e assim você ia se consertando para com o Pai e se limpando de todos os seus pecados, até você estar perfeito, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo veio para isso, para nos limpar de nossos pecados. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Yahushua ou Hamashias. Desde então começou Yahushua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões,
dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nessa ocasião aqui, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Cristo não tinha consumado na cruz. E sem o Espírito Santo não tem como ninguém entender a palavra de Deus. E sem o Espírito Santo a pessoa só tem entendimento terreno. Foi por isso que Pedro falou isso daqui. Na cabeça de Pedro estava correto o que ele estava dizendo, mas ele estava andando segundo o entendimento terreno. E o entendimento terreno é o entendimento de Satanás, a natureza de Satanás. Por isso que Yahusha o repreendeu, dizendo que ele não entende as coisas de Deus. Porque só entende as coisas de Deus quando o Espírito Santo revela, você obedece ao entendimento que ele dá, e assim você vai se purificando, purificando, até chegar ao ponto que todo o entendimento de Satanás sai do seu corpo e entra somente o entendimento do alto, trazendo assim obras do alto, frutos dignos de arrependimento. Mas a pessoa que tem entendimento terreno vai sempre dar frutos para a morte. E como você não leu a Bíblia, não se encheu da palavra e muito menos obedeceu, você continuou com o entendimento de Satanás, a natureza morta dele. E por ter a natureza morta dele, você nunca foi obediente. E assim você não subiu no arrebatamento. Então disse Yahusha aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, conforme estava no tempo da graça, você perdia a sua vida terrena, que no caso era o entendimento terreno, e achava a vida eterna, que é o entendimento do alto. E assim você estaria sendo obediente e pronto para ser arrebatado. Mas agora que você ficou para a tribulação, você vai ter que dar a sua vida. E quando eles estiverem te torturando e você não negar o nome de Yahushua, porque você não vai, pois você vai estar pronto para quando chegar esse momento, eles colocarão um capacete de realidade virtual aumentada. E assim você vai estar numa situação de tortura e daqui a pouco você vai estar numa praia, na sua casa, em um lugar bonito. Então quando isso acontecer, você tem que perceber: opa, eu estava na tortura, por que eu estou aqui agora? Aí você vai lembrar: isso aqui é um jogo. E aí o que acontece? Se você jogar o jogo, se você participar dos deleitos da vida mundana aqui, você vai estar querendo salvar a sua vida. Então, quando você se pegar nessa situação, não é para você ir curtir a praia, o shopping ou o que eles lançar sobre vocês no jogo. É para vocês pegar, se esconder em algum lugar e não jogar o jogo. E assim, por você não estar vivendo a sua vida, o seu corpo terreno, o seu corpo dominado por Satanás, vai estar lá no mundo real, morrendo, até chegar no ponto que ele verdadeiramente morre, sua alma é liberta da carne e os anjos estarão ao seu lado esperando esse momento. E ele levará a sua alma para junto de Deus, à direita do Pai. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então muitos viram o Filho do Homem vindo no seu reino, pois o reino de Deus é o entendimento da palavra. Este é o reino. E o que acontece? O arrebatamento vai acontecer, e quando ele acontecer, vai começar a tribulação. E a tribulação tem um tempo limite. Então, as pessoas que estiverem dando a sua vida na tribulação, os anjos de Deus vão estar recolhendo elas para o alto. E quando acabar todas as pessoas que vão dar a vida e não tiver mais nenhuma, aí a Yahushua HaMashiach vem na glória de seu Pai, para condenar quem se encontra com vida na terra.